Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Launchcast, onde a gente vai conversar um pouco sobre o processo de compra de imóvel, sobre tudo que é relacionado à facilidade para comprar imóvel. Eu sou o Marcos, sou o CEO da Launch. Hoje, o Tomás, que é o nosso cientista de dados e um especialista em inovação, também está conosco. E a gente está muito feliz de receber a Naira e a Andrea do escritório Sais Pessato Arquitetura. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre várias coisas relacionadas, dúvidas, questionamentos, curiosidades sobre arquitetura e um pouco sobre o processo de compra de imóvel. Então, muito obrigado, André e Naira. Vamos deixar vocês aí se apresentarem para o nosso público e daí a gente começa o nosso bate-papo. Naira, por favor. Sou a Naira, né, como você já disse. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Agradecemos a oportunidade, né, de falar um pouquinho da área que a gente atua, que nós amamos, que fazemos com muita paixão e muita dedicação. Legal. André, conta um pouquinho para nós Oi, também. pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou André Spessato e sou uma parte do sobrenome da Sais Pessato, mas hoje a gente fala que nós não somos mais restritas a 2 sobrenomes, e sim vários sobrenomes, né, que é a nossa equipe, nosso time. E é um prazer estar aqui compartilhando e conhecendo um pouquinho mais sobre cada um. Ótimo. Obrigado, Andréia. Bom, vamos começar lá de trás, né, quando a arquitetura entrou, quando vocês tiveram esse desejo, opção por fazer arquitetura. Então, Naira, conta um pouquinho para nós de como tudo começou lá atrás. Eu sempre gostei de desenhar. Acho que eu lembro muito bem quando eu era criança, minha mãe também me estimulava bastante. Uma das matérias preferidas na escola era educação artística. Me lembro bem que eu estudava no Agostiniano, uma escola bem tradicional, e a gente tinha uma pasta preta, como se fosse um fichário, com essas atividades. Eu ficava tão feliz de ir para essa aula, gente. Adorava organizar minhas folhas e pintar. E só que quando a gente é criança, né, adolescente, a gente não tem essa percepção. E que isso poderia ser muito válido, né, na hora da gente escolher o que a gente quer ser. Uhum. Minha mãe e é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu falo que tudo que eu vou fazer, eu sempre ligo para ela. E ela, quando eu estava escolhendo qual curso, né, qual caminho conduzir, ela me conhece muito bem. E diante das decisões que nós tivemos ali, discutimos, ela falou: por que você não faz arquitetura? E eu acreditei nisso, né? E comecei a pesquisar mais sobre o assunto e decidi prestar o vestibular e continuar nessa caminhada, né? Que agradeço muito, gosto demais do que eu faço. A gente faz com muito amor, com muita dedicação, e eu acho que a gente tem um poder de transformar os ambientes, mas não só os ambientes, mas a vida das pessoas. Muito legal, muito legal. Conta para nós também lá do iniciozinho, André, lá onde tudo começou. Bem, eu também venho com isso muito no sangue, com essa veia artística, com essa vontade de transformar, de fazer uma coisa e virar outra. Lá em casa, meu pai tinha uma indústria de portas, cadeiras e mesas, e de entalhar. Então, eu vi sempre muito ele desenhando, construindo casas. Então, esse desenho sempre teve muito presente pelo lado dele. Pela minha mãe também, sempre com muita arte. E minha mãe era diretora de escola, e ela também sempre levava muito trabalho da escola para a gente ajudá-la a recortar e fazer a Páscoa, Natal e tal, para ajudar na escola, né? E então essa parte artística também, com as aulas de desenho, tudo eu sempre amei. E ela sempre me fala assim, minha mãe, como da Naira, né? Eu acho que a mãe, essa parte mãe para a gente é muito importante, os pais. E essa parte, e a minha mãe sempre me fala que
quando eu chegava num ambiente, eu queria transformar. E ela sempre falava, Andréia, cuidado, é a casa da sua madrinha, vai com calma. Ou Andréia, cuidado, é a casa da sua prima. Mas sempre assim, vou tomar banho no banheiro da minha amiga. De repente, os shampoos todos organizados, sabe? Aline, tô indo aí pra sua casa. A Aline, uma amigona minha de infância. Aí ela, nossa, vem, não sei o quê. Aí ia com tudo, com Barbie, não sei o que lá. A gente montava a cena. Aí eu começava a olhar pro armário dela, né? Aline, medicina, todas ciências. E eu, posso organizar um negócio aqui? Aí, de repente, estava do preto ao branco, sabe? Então, assim, tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Essa parte de organizar ambiente sempre esteve muito em mim. E isso foi crescendo, né? Vendo um pouco, então, da minha família, da minha avó, que também tecia muita coisa legal. E então, acho que eu fui depurando... não é sofisticando a palavra, mas eu fui pegando muito isso de cada um. E na hora de escolher uma profissão, então eu sou de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, chama São José do Cedro, do extremo oeste. E então eu tinha que sair de lá para fazer uma faculdade. E ou eu ia para Floripa com umas amigas minhas, ou eu vinha para Goiânia com uma prima. Então, quando eu vim para cá, é hora de escolher o que fazer. E eu naquela dúvida, né? Não sei o que fazer. A minha prima olhou para mim, mas você tem dúvida ainda? Eu falei, não... tem que ser menos do que engenharia e mais do que artes. O que é? Arquitetura. E aí também eu fui estudar um pouquinho mais esse processo, e, assim, não teria um outro curso, de fato, como primeira opção, assim, para eu fazer. Eu sou apaixonada nessa profissão, que eu acho que, de fato, a gente consegue reverter em muita ajuda, né, para muita gente. Muito legal. Ótimo. E daí, vamos, então, já entrar um pouquinho lá na parte lá do comecinho da arquitetura, né? Então, tá bem claro para nós que essa veia artística, essa vontade de desenhar, de montar as coisas, já estava na vida de vocês muito antes da arquitetura. Agora, vamos falar um pouquinho lá do comecinho da arquitetura, e daí depois a gente vai entendendo como é que os caminhos foram se cruzando. Acho que até pensar assim, elas têm uma visão, às vezes, poética até da arquitetura, né? Quando lembram desse início, dessa aproximação. Eu fico curioso com como vocês se aproximaram. E vamos contar um pouquinho, né, amiga? Foi divertido. A gente ficou amiga através do marido da Naira e de um amigo dele, e acabou que a gente, numa janta, né? Tomando uma, né, amiga? Foi numa festa que eu conheci a Andréia. Foi na janta, é verdade. Ela me pediu uma ajuda e eu falei, vamos lá, né? E eu nunca tinha encontrado para arrumar a roupa no banheiro. Ajuda. E lá nós ficamos no banheiro meia hora conversando. Esquecemos... Arrumando e conversando. Esquecemos das pessoas que estavam ali nos aguardando, né? Mas foi tão legal, porque a gente começou a ter uma conexão ali, uma troca, né, de assuntos em comum, e a partir daí nós começamos uma amizade. Foi muito rápido, né, amiga? Foi muito rápido e intenso, né? E depois nós fizemos uma viagem juntos. Uma viagem de 5 horas num carro, gente. Tem que ter afinidade. Mais que um podcast. Tem que ter afinidade. E um momento lá da viagem, nós ficamos sozinhas e olhamos uma para a outra. Era no Araguaia, bem deserto à noite, né? Sem nenhum barulho. Falamos assim, o que vamos fazer? Eu gosto muito de tomar vinho, né? E aí eu falei, vamos tomar vinho. E ela acompanhou, e lá, gente, a gente brincou de fazer apoio, né? A gente ficava falando sobre a vida. A noite transcorreu. Vou falar pra ti. Tomar vinho e fazer apoio, eu nunca vi na vida. Isso Pois olha como começou nossa sociedade. Tem que nascer uma amizade muito forte dessa situação. Vocês já estavam querendo queimar caloria. Literalmente forte. Querendo queimar caloria antes de ter. Né? Nós sempre malhamos, né? Então, acho que isso favoreceu, a gente gostava. Tinha que passar o tempo. E daí, assim, foi uma noite tão legal, né? Que a gente marcou. E a partir daí, eu trabalhava numa empresa, né? Quando eu formei, logo em seguida eu comecei a trabalhar numa empresa, permaneci lá durante 8 anos. Sou muito grata, porque a faculdade a gente sempre dedica, né? Acho que nós duas fomos assim, ótimas alunas,
Mas tem umas coisas que a faculdade não nos oferece. E principalmente a parte de interiores, que é uma área que a gente atua muito, que é do detalhe, né? É uma área que na faculdade que nós fizemos, não é uma área muito explorada. E eu trabalhei numa empresa de planejado 8 anos, e eu fazia atendimento, eu fazia o caderno técnico, fazia medição, eu acompanhava a venda, né? Os valores. Então, deu uma experiência foi muito amplo, né? Foi muito bom, foi muito gostoso. E tudo que eu aprendi foi nessa empresa e me trouxe uma visão de uma arquitetura que eu não tinha. E foi quando a gente decidiu montar, abrir nosso escritório voltado para o interiores. Hoje a gente atua em outras áreas também, mas que acho que foi uma experiência muito boa. E quando eu conheci a Andréia, né, melhor, a gente começou, antes mesmo de abrir o escritório, a fazer trabalhos juntas. Né? Então, a gente começou, né? Tem esse cliente aqui, vamos atender juntas? Tem esse outro... Aí, logo, acho que menos de um ano, né? Nós começamos a ter essa conexão, esse engajamento, e já pensamos em abrir o nosso escritório. Um escritório gostoso, né? Ali na Ricardo Paranhos. Era um pensamento em comum individual já. Assim que eu formei, eu também trabalhei 2 anos em um escritório de arquitetura com a Tereza Cristina Paz del Papa, super bacana, me ensinou muito e espero também ter colaborado, né? E aí depois também fui para a Opus, na parte de vendas. O Marcos foi meu diretor comercial, aprendi muito também, praticamente 2 anos lá, me deu muita experiência também nessa parte de tratativa. Então, não diretamente com a arquitetura, né, como fim, mas como meio. E eu acho que foi muito bacana também essa experiência. E nesse meio do caminho, né, nós nos encontramos. Eu também já tinha montado meu escritório individualmente, um pouco antes de entrar para a Opus. Então, eu já tinha essa vontade, a Naira também. Então, ali os caminhos se cruzaram. E antes mesmo da obra ficar pronta, né, amiga? A gente já partiu para dentro. Porque se a obra a gente não invadir, não vai. Tem hora que a gente fala para o cliente, muda, senão não acaba. Muda para acabar. E antes da gente ter o escritório, né, a sala estava ficando pronta mesmo, a construção do prédio, né, nós começamos a atender os clientes antes do escritório, né, do espaço físico ficar pronto. E foi bom, né, porque nós somos diferentes, mas a gente se entende muito bem, né, sabemos explorar muito bem o que é bom em uma, o que é bom em outra, o que é outra, né, pode, né, olha, preciso melhorar ou não, preciso melhorar nisso. E a gente foi crescendo. Sempre a gente tem algo em comum que é muito importante. A vontade de crescer. Gostar de desafios. Gostar de desafios. A gente fala, nossa, poderia ter sido mais fácil, né? Mas a gente fala, a gente não dá conta. E o não retroceder por caminhos difíceis, né? A gente, se o caminho é difícil, a gente vai embora. É isso aí. Então, o caminho de empreender, ele sempre é desafiador. E a gente tem que lembrar que o negócio de ter o escritório de arquitetura, ele é um empreendimento, é empresa, né? Então, apesar de ter toda essa questão de desenvolver, de desenhar, ela tem também a questão de gerenciar, né? De ter essa rotina de empresária, né? Então, as coisas não estão dissociadas aí nesse processo, tem que conciliar tudo, né? Nesse processo aí de 10 anos de Sais Pessato, nós fizemos esse ano, há 3 anos atrás, ou 4, não sei, nós contratamos uma empresa de branding. Uhum. E foi bem interessante, que eu lembro muito bem quando ela falou assim, vocês têm um lado gestão muito forte. Né? E processos, né? Porque a gente gosta disso, de fato, de crescer como empresa, né? De crescer como deve ser, qual é o melhor caminho. De uma maneira organizada, né? Então, a gente tem um lado financeiro, um lado de marketing, né? Então, a gente tem as equipes, né? Que a gente hoje conseguiu dividir os atendimentos, então, eu e a Andréia também, e isso nos deixa muito feliz, porque a gente consegue crescer com mais segurança, né? Porque é um desafio que nós temos diário, a nossa experiência, né, que a gente tem de vida nos agrega, mas a gente não vê um outro caminho diferente da gente crescer com organização para que tudo dê certo. Excelente. Tomás, manda uma para nós aí. Na verdade, uma coisa que
que me surge, assim, pensando. Como a gente vem de uma caminhada emocional, de certa forma, que atraiu vocês à arquitetura, abraça um lado que às vezes parece muito distante, um pouco mais centrado, né? Essa questão um pouco mais empresarial. E quando pensa no escritório, a primeira coisa que me vem assim é qual seria a proposta de vocês assim dentro da arquitetura. Eu imagino que tenha o que é arquitetura para vocês, enquanto Sais Pessato. Arquitetura, para a gente, quanto Sais Pessato, e também para mim, enquanto Andréia, é muito transformar espaços para convergir em felicidade das pessoas, em bem-estar das pessoas. Então, se eu transformo um espaço comercial, residencial, né, qual seja o fim que ele tenha, esse espaço, por exemplo, como ele está bem edificado, ele nos abraçou e a gente está aqui conseguindo fazer um bom podcast. Então, esse é o fim, né? A arquitetura é o fim, esse a resolução para a gente. Que ela consiga reverter, abraçar uma família, abraçar os amigos, abraçar os filhos, criar memórias em casa, boas memórias. O perfume agrega, o som agrega, o bom atendimento no comercial agrega e a arquitetura ali permeia. Muito, muito interessante. Agora, eu só interrompendo. Fica à vontade, Oscar né? Niemeyer fala uma frase que eu acho, assim, um comentário dele, né, que eu acho muito importante. O que importa não é a arquitetura, mas os amigos, a vida, o que ela transforma. E eu acho que a arquitetura permite muito isso. É uma profissão muito dinâmica, que trabalha muito com sentimento, com as famílias, né, com as empresas. Então, é um desafio diário, mas também a gente aprende muito com isso, né? A gente se torna uma pessoa melhor. Eu sinto muito isso. E quando a gente fala em arquitetura, a gente consegue estimular tudo que é bom, né? Também tem um lado negativo, né? Mas a gente consegue, pensando sempre no positivo. Não é o propósito, né? Estimular a produtividade, estimular conforto, estimular sensações boas. E a gente sempre tem esse propósito, né? De entender o cliente e entender o que faz sentido para ele. Entendi. Esse lado, ele até é interessante. Tem uma questão que pouca gente sabe, que de pouco tempo para cá, eu mudei muito a minha forma de pensar o negócio, de pensar, não o negócio, mas negócios. Porque eu fiquei um período curto fora do imobiliário e depois eu fui entender que o mercado imobiliário e a casa das pessoas tem um papel único na vida das pessoas. Eu tive a clareza de que o grande palco das relações, que é o que realmente importa na vida da gente, acontece dentro das casas. E dentro dos escritórios também. E dentro dos escritórios também. Tem que acontecer, porque a gente praticamente mora no nosso escritório. E dentro dos escritórios. Por isso a importância de uma arquitetura bem edificada. Porque acho que as relações, a questão acho que muitas vezes as pessoas elas ficam com dificuldade do que realmente é importante na vida delas, porque a gente fica impactado por tanta coisa, tanta gente falando faz isso, faz aquilo, agora é isso. Aqui, né? Exatamente. É tanto conteúdo, tanta coisa na nossa cabeça, que se a gente parar por um minuto com calma e falar, puxa, na realidade, o que realmente importa? Uhum. E nisso de arquitetura bem pensada e bem organizada, não é uma arquitetura fixa, sem dinamismo. É uma arquitetura com fluidez, é uma cozinha que funciona, uma cozinha que abraça ali toda a sua família, é uma sala que dá para receber os amigos. Então, é isso. Esse é o palco, né? É um escritório que funcione, que tem ergonomia para eu conseguir trabalhar ali minhas 6, 8, quantas horas forem, que eu ficar lá, e que eu consiga sair de lá com ainda bem-estar para conseguir estar com a minha família. Perfeito. E o legal da arquitetura também, que a gente fala muito isso no escritório, é que nós não fazemos o projeto. Ele é feito em várias mãos, né? Vamos dizer assim. O cliente participa. O cliente é importante. A gente precisa conhecê-lo. Saber das suas necessidades. O que é importante para ele. O que ele valoriza. Né? Que tom, que textura, que agrada, que faz sentido. Né? Ele está ali naquele ambiente e está vendo, né? Então, isso é gostoso também, né? Então, a gente cresce muito com isso, mas também a gente consegue transformar
quando fala transformar, às vezes as pessoas falam, é o transformar a vida. Às vezes fica muito vago, mas não. A arquitetura permite isso. Né? Mas que para que isso aconteça, o cliente também precisa envolver nesse processo. Essa até é uma questão que eu pensei agora, que muitas vezes esse processo é novo para o cliente, né? Sim. Então, mas é novo para vocês também, assim, né? Eu entendo Toda que nesse vez dianismo, Perfeito. justamente, vem entender que família é essa, vem entender qual a necessidade nesse escritório. Esse é um outro esforço, assim. E isso é muito bacana da nossa profissão. Isso é encantador, porque cada projeto é um. Mesmo que o incorporador nos contrate para fazer vários diferentes, né? Vários projetos, cada um é diferente. Mesmo que uma família nos contrate, a gente tem vários casos assim no escritório. A mãe nos contratou, depois as 2 filhas. Sabe? E aí vem outra de escritório, uma casa. Então, cada um é um, que a gente tem que entender todo o processo diferente. Semana passada, nós fizemos um quarto de uma menina de 15 anos, há um tempo atrás. Agora ela está casando. E assim, foi tão engraçado, né? Porque eu mesmo assim, olhava para ela, eu lembrava de a gente escolhendo as coisas com a mãe, ela não participava. E estava ela ali sozinha, né? Com um noivo, tão empoderada, né? Com tanta segurança no que ela quer. E aí eu falei, gente, vale a pena estar aqui. Que é tão gostoso, né? Porque ela nos procurou novamente. Outro, que a gente tem a possibilidade de transformar esse sonho dela de um casamento, né? De montar a família dela, que ela nem casou ainda, já está pensando quantos filhos ela vai ter ali, toda empolgada. Então, assim, essa convivência diária assim, com as pessoas motiva muito. Eu e a Andréa, nós somos intensas, assim, no sentido de estar assim, buscando crescer na vida profissional, na vida pessoal. Então, é uma experiência que a gente trabalha muito. Né? Acho que isso nós gostamos bastante, mas que também é gratificante. Cada caso é uma história, né? Então, cada casa, cada família tem sempre um monte de expectativa dentro desse processo. Mas o que eu acredito que é uma questão também interessante, que a gente tem que procurar desmistificar, porque parece que é para poucos. Né? Então, o que a gente precisava entender? A arquitetura é para todo mundo? É para poucos? É só para um padrão maior? Como é que funciona esse negócio avaliando as mais diversas necessidades, pessoas e tipos de imóvel? Eu penso que a arquitetura é para todos. E a gente consegue abraçar cada mundo de forma diferente, claro, né? Tem cada um tem um investimento a ser feito. Todos dependem do investimento, na verdade. Não existe arquitetura sem investimento. E quando o cliente, um pouquinho falando do que vocês estavam comentando antes, quando o cliente nos contrata, ele tem que ter essa segurança na gente, saber colaborar, nos passar todas as informações, até para a gente saber ou até onde a gente pode investir e ir, né, para ser para todos, né? Então, assim, cada um tem um briefing. E também tem que saber a hora de se ausentar, de sair um pouco de cena, para a gente conseguir criar, para a gente conseguir dar o nosso melhor. E aí, um projeto nasce bacana. Porque se o cliente também só brifar e continuar ali, sabe, com muita interferência, o projeto começa a ficar muito amarrado, né? Não é? Mas voltando agora um pouquinho no projeto para todos, sim, a gente consegue fazer a arquitetura desde o popular até o classe não vou falar uma classe A, mas Um altíssimo padrão. É um altíssimo padrão que a gente trabalha também. De formas, com certeza, diferentes, com materiais diferentes, mas conseguimos atender e já atendemos casa de baixo padrão, que ficou bem bacana, bem organizada, e eu acho que a arquitetura é importante em todos esses processos. Ainda mais, talvez, em quem tem menos recurso, porque ele tem que, de fato, investir corretamente o recurso limitado dele. Perfeito. Isso me chama muita atenção, né? O uso específico do investir. Na verdade, não é simplesmente uma despesa, assim. Isso traz uma valorização também para o próprio imóvel, imagino, não? Sim, além da valorização do imóvel, quando a gente teve um período nosso do escritório que nós fizemos bastante casas populares e condomínios também.
E a gente entende que tem, igual a Andrea comentou, né? Não tem como fazer sem investimento, né? O que define o investimento é se ele vai ser menor ou maior, né? Então, isso é importante também a gente ter essa clareza, para a gente saber o que especificar. Mas a funcionalidade, né? A volumetria ali, que a gente consegue agregar também para a gente valorizar o imóvel, né? Que você comentou aí, é o tamanho do quarto, né? O dimensionamento. Às vezes, gente, por questão de pequenos detalhes ali, ajustes, fica muito mais funcional, fica muito mais ventilado, fica muito mais iluminado, né? Tem uma economia de energia, porque não precisa ligar a luz durante o dia, né? Então, estudar a insolação também do ambiente. Então, uma arquitetura envolve técnica, envolve funcionalidade, não é só estética. Né? Então, todo o estudo por trás, independente se é baixo padrão ou alto padrão, tem todo um estudo por trás para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho. Direcionar os gastos, né? Os gastos, eles vão acontecer de todo jeito. Você vai edificar uma casa, você vai gastar de forma certa ou errada. Exatamente. A gente até acredita que o processo todo do imóvel, ele é complexo, né? Porque o cliente, ele não compra imóvel o tempo todo. É uma compra que ele faz 1 ou 2 vezes na vida. A gente até tem dado A gente disso, até levantou uma estatística, né? Cerca de 1,8 vezes que se muda de casa. E a gente fala isso para o cliente. Quando a gente vai fazer a casa dele, o apartamento, a empresa, a gente fala, tem uma duração. Né? A gente consegue fazer uma arquitetura mais atemporal para esse ambiente permanecer, vamos falar assim, mais bonito, mais funcional, por um tempo, né? Então, acho que a gente... E, assim, é lógico, né, que ao longo da nossa vida, às vezes a nossa vida nos conduz para caminhos diferentes. Mas aquele espaço, ele não é descartável. Claro. A gente tem que pensar que ali tem pessoas, que foi feito um investimento de tempo, né, de sonhos, de financeiro, e a gente tem que entender tudo isso. O imóvel, eu acredito que continua sendo o grande sonho das pessoas, né? Então, a expectativa... toda investimento essa emocional também, né? Enorme, né? Imenso. Antes dele quando ele pensa lá no quarto, na sala, ele já está pensando no uso, né? Está pensando assim, poxa, aqui eu vou conseguir na minha sala fazer isso, aqui eu vou ter o quarto com a minha esposa ou com o meu filho, né? Então, todo esse processo é um processo que é difícil para o cliente muitas vezes, porque ele não tem as informações todas que ele precisa para tomar decisão, porque é complexo. Sim. Não é fácil. E o investimento é alto, e não a gente tem financiamento, então não é um negócio, não é brincadeira, é difícil. No mês passado, nós tivemos um contato com um cliente, que nós entramos em contato com ele para falar que a gente queria ir no espaço. Aí ele questionou, não, mas tipo assim, para quê? Nós precisamos marcar esse horário. E nós falamos para ver como é que ficou. E isso já tinha 3 meses que ele estava ali atendendo. Para a gente entender, para a gente saber se deu certo, né? Se tem alguma coisa para você questionar que poderia ter ficado melhor. Um pós-ocupação. E essa pós-ocupação para a gente é muito importante, porque a gente aprende. Né? Porque ninguém é perfeito. Tá todo mundo aqui querendo... Né, estuda, né, qualifica para ter uma boa entrega, mas a gente também tem algo sempre a melhorar. Então, quando a gente fala em imóvel, às vezes o cliente também não consegue nos passar o que ele quer. E a gente fala assim, quando a gente vai no médico, a gente faz um monte de exame, né? As anamneses. E quando você vai no arquiteto, né? Você não chega lá com aquele tanto, né, de exame para ele analisar. Então, essa participação do cliente é importante. A gente sugar, né, o máximo de informações que a gente precisa. Nossa percepção com isso também, a sensibilidade é importante. E a nossa experiência também já vai dando, né? Assim, a gente já consegue, já tem uma maturidade para a gente entender melhor, né, conduzir a situação. Mas a gente começou a perceber um tempo atrás, assim, que a pós-ocupação também é bem importante. Para a gente entender realmente o que a gente pode melhorar. É um outro feedback, né? Num outro momento, a gente sempre acaba aprendendo com o cliente e a gente uma evolui troca, no né? processo. Muito boa. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Nesse estudo de vocês, de 1,8, ele contempla somente a compra ou também o aluguel? A compra. A compra, né? Fundamentalmente a compra do imóvel. Porque esses dias eu estava pensando, refletindo, que essa questão tem aquela velha máxima dos investidores, né? Vamos alugar porque você pega o seu dinheiro e coloca, tarará, né? Vamos alugar imóveis, não vamos comprar imóveis.
mas a sensação de pertencimento que a gente tem ao comprar o imóvel, a sensação de plenitude, bem-estar, eu acho que nada paga o investimento. E isso você reverte depois, né? Essa sensação te faz aflorar para outras coisas. Sem dúvida. Que com certeza caminha com o dinheiro, o investimento. E daí isso é um sonho até clássico, assim, né? O sonho da casa própria. Exatamente. Essa é uma fala comum pra gente. E esse sonho da casa própria, quando é amadurecido, envolve um bom projeto, né? Envolve um bom planejamento, né? Tanto da parte, não só do projeto mesmo de arquitetura, mas da vida dele ali naquele momento. Não tem como dar errado, gente. Naira, e daí era exatamente esse gancho que eu até estava na minha cabeça aqui, eu queria botar ele na pauta de novo, porque como a gente estava falando, comprar imóvel já não é fácil. Aí ele entender como é que ele vai botar o imóvel dele para funcionar, aí é um processo que começa, ele já tem todo aquele processo para comprar o imóvel, daí a gente fala, poxa, comprei. E agora? E agora? O que eu vou fazer aqui? E agora procura uma boa da direita para esquerda. Então, ele já pegou, já andou, fez um investimento alto, fez financiamento, acabou tendo que lidar com um monte de documentos, coisas que já eram inéditas para ele. E às vezes muito burocráticas, burocracia, um monte de detalhes que ele não sabia. Daí, comprei. E agora? Aí que o bom profissional entra para auxiliar. Muita gente ainda fica perdido ali, né? Sem saber o que contratar, ou resistente às vezes, né? Com aquela sensação de que, vou contratar um arquiteto, ele vai me fazer gastar mais. Não tem disso. Claro que a gente não pode responder por todos os profissionais do mercado, né? Mas um bom profissional com uma boa conduta, ele vai te fazer permear por caminhos de conhecimento, te apresentar, né, o que tem no mercado. Olha, isso para marcenaria, a gente vai ver isso na parte de pedras, vale ou não vale a pena você retirar esse piso, você trocar suas bancadas, estamos falando de móveis de verticais, né? Você trocar suas bancadas, quanto vale a pena interferir em iluminação, sabe? Então, para cada isso, a gente tem uma pauta no escritório, de conversa antes e de conversas após, né? Tem layout, tem maquete eletrônica, tem as imagens que a gente mostra para fazer com que o cliente consiga começar a sentir isso um pouco mais palpável, isso que é tão distante. E essas diretrizes de especificações é muito importante, porque a gente consegue ter um controle de custo e principalmente de compatibilização de materiais. Exatamente. Tem o clássico assim, comprei o sofá que não coube. Sim. Ou a mesa que você gastou errado. Né? Então, uma história interessante desse negócio aí, meninas e Tomás, que é o seguinte, eu morava em São Paulo num apartamento de 50 metros. Então eu falei, vai caber tudo tranquilamente, vou levar tudo pro apartamento de Goiânia, que era bem maior, era o dobro, tinha 100 metros. Aí, o que aconteceu? Eu trouxe as coisas, a sala eu consegui montar igual. O resto não foi. Era diferente, né? Então, assim, a sala era em L, o quarto era mais largo, aí o dia mais estreito, aí a cama não foi para circulava, parede, foi para parede. ao invés de no meio do quarto. E, assim, e o mesmo ambiente permite várias possibilidades. Só que para isso precisa de um estudo, né? A gente fala que a arquitetura, a gente tem que dar um fim nela, porque ela não tem fim. A gente tem milhões de possibilidades. É claro que o apartamento é um pouco ali mais limitado, né? Mas mesmo assim a gente consegue explorar muitas possibilidades. E acaba que o cliente, dentro desse processo, ele erra muito menos do que fazer intuitivamente. É um investimento ele querendo fazer intuitivamente, porque ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Não é a área que ele atua, né? Então, assim, é a mesma coisa da gente atuar numa área que não é a nossa. Então, quando ele procura um profissional que sabe conduzir os processos, mostrar para ele o que realmente tem no mercado, como a gente pode trabalhar, qual vai ser o seu investimento. Hoje a gente tem um produto no escritório que a gente chama de orçamentação. E a gente implantou mais ou menos tem uns 3 anos, né, amiga? Deu uma clareza, assim, para nós e para os clientes, que está nos conduzindo para melhores tomadas de decisões. Onde é a maior verba que você vai aplicar e se de fato você quer investir mais naquele local, né? Ou naquele ambiente, ou naquela marcenaria, ou onde a gente pode fazer troca de e não vai interferir, opções, né? Porque às vezes ele quer mudar tudo, né? É do ser humano, né? Precisa economizar. Né? Ou o nosso sonho é amplo e a gente vai enxugando. Então, assim, onde economizar?
né? Não, vamos manter essa cor da marcenaria, esse material, vamos trocar o tecido do sofá, né? Não, vamos tirar esse pendente e substituir por outro. Então, assim, é o que a gente fala de compatibilizar. Sem Não é perder. gastar mais, é não perder o resultado que a gente pretendia ali desde o início, né, de sonho dele, de ter aquela casa, né, bem ambientada, com as coisas realmente que fazem sentido para eles. Perfeito. E aí, É Tomás? maximizar, né? Tá entendendo Na verdade, tudo aí? No final das contas, eu tenho que admitir, eu devo ser o mais ignorante na área aqui na mesa. Mas, assim, para mim é muito interessante. Uma das coisas que fica na cabeça, assim, eu lembro que eu acho que eu cheguei de comentar com o Marcos antes da gente vir para cá, mas eu penso, a gente falou rapidamente do caso do aluguel. No caso de quem vai alugar, faz sentido, às vezes, um projeto? Assim, qual a visão de vocês? Não sei se esse tipo de trabalho aparece para vocês pensando no aluguel. Tem um investidor, né, que nos contrata para alugar o imóvel. É lógico que O famoso batom. que ele vem com um custo, às vezes, um pouco menor, mas hoje as pessoas querem praticidade, né? Querem chegar ali, já, eu falo, nem colocar a cama, né? A cama já está ali. Então, a gente trabalha com a marcenaria, com a boa iluminação, né? Com mobiliário, às vezes, um pouco mais simples, mas que ofereça conforto e funcionalidade. Então, tem esse tipo de cliente, né? E aí, que já pega o imóvel pronto, né? Só aluga. Só entra com as roupas, né? Vamos dizer assim, né? E pensando em cliente que, às vezes, que não o imóvel dele, que não está pronto, né, amiga? Envolve dependendo da metragem, envolve um custo mais alto. Então, ele tem que também avaliar quanto tempo ele vai permanecer ali, né? Se esse investimento... Às vezes, a gente vê que, às vezes, muitos clientes nossos trabalham pensando em outros negócios, né? Deixam de investir o dinheiro no apartamento para investir em outro local. Então, aí depende do momento da pessoa, depende do que ela quer fazer. Mas tem, sim, essa demanda de aluguel. E, geralmente, o cliente pensa um pouco mais no mobiliário solto. Então, vou investir no que eu posso depois ter mobilidade ali para levar para o meu próximo imóvel. E talvez dar uma economia um pouco mais em bancada, marcenaria, a parte um pouco mais fixa. O problema não é investir menos, gente. O problema é não compatibilizar os materiais, né? Que é deixar harmônico, deixar, né, funcional. A gente consegue ter um bom resultado com, às vezes, com materiais mais simples. E o cidadão que ele está alugando, e às vezes a opção dele é de alugar, ou a opção ou a condição, né, de alugar por mais tempo, em alguns momentos ele vai morar por muito tempo naquele imóvel, né? Então, a rotina, o dia a dia dele, o bem-estar dele, tá ligado a isso. Tá O que eu vejo muito, às vezes, no comercial, né? Muitas pessoas, corporativo também, que montam suas empresas, né? Lojas de roupa feminina, que é uma área que a gente atua, a gente gosta muito, são imóveis próprios. Agora, já no comercial, é o aluguel que rende. É o aluguel, né? Que domina, né? Verdade. E as pessoas precisam fazer um bom investimento, né? Para conseguir ter um bom retorno. E o que garante, né, o cliente, vamos falar assim, é o contrato, né? E eu falo assim, quando uma empresa dá certo, ninguém quer que ela saia dali. É bom para o locatário e é bom para o locador. Imagina só, eu alugo um imóvel para transformar em uma loja feminina, mas lá eu não aplico recursos suficientes para conseguir vender minhas roupas. Então, isso vai interferir na minha renda, né? Então, sim, eu tenho que colocar uma boa iluminação, uma boa paginação de parede, deixar fluidez visual para o meu cliente entrar e conseguir ver o respiro das roupas. Então, tudo isso interfere no valor final que eu vou receber no final do mês. Então, pensando vale em detalhamento predial mesmo, né, em prédios hoje corporativos, a gente tem aqueles grandes lobbies, né, assim, com várias salas ali para alocar, né, onde nós temos cafeteria, né, nós temos barbearia. E hoje, esses complexos aí mais humanizados, com prestação de serviço, vai ser a tendência, né? Goiânia está se expandindo para isso, né? São Paulo, outras cidades que são maiores, né? Isso já acontece há muito tempo. Então, são espaços para alocar que as pessoas fazem um investimento, né, melhor, mas também conseguem ter um retorno. Exatamente. Tem uma questão interessante que, assim, a forma como as pessoas consomem depois da pandemia mudou. E daí, as necessidades dela em relação aos espaços, em alguns momentos, podem mudar também. Daí, até usando esse próprio gancho da loja, né, do espaço comercial para a pessoa ter uma loja, às vezes a pessoa vende muito online. Mas até para poder ter um espaço adequado, onde ela consiga apresentar bem os produtos dela, ela precisa ter um ambiente
Tem uma que referência, contemple né? isso. Exatamente. Eu penso também que tem muita gente que começou a trabalhar em casa nesse período de pandemia e tudo mais e não voltou, né? E é tido como uma grande tendência. Você sim. começa a olhar para sua casa de outra forma, né? Você está lá há mais Perfeito. tempo. E a mudança desse espaço também, né? Sim. Uma cadeira que teve que mudar, porque eu não quero não consigo trabalhar 8 horas numa cadeira de não dá pra ficar jantar. o dia inteiro aqui. Eu assim. tenho que trabalhar numa cadeira ajustada. E essa transformação de onde o silêncio, talvez, né? O que eu consigo fazer para melhorar aqui minha produção. Dividir o espaço, né? Eu vi muitas pessoas que, na verdade, sentiram falta desse, tipo assim, olha, eu não consigo trabalhar ali na mesa do meu quarto. Não dá para eu ficar tanto tempo ali, eu preciso achar um espaço, criar um espaço de trabalho dentro de casa, né? E também tem videoconferência, né? Tem outras coisas que foi agregando no nosso trabalho. Mudou. Que mudou a nossa rotina. A pandemia mudou a relação do cliente com o imóvel e houve agora no Brasil, nesses últimos 2 anos, a maior explosão de demanda. Nunca se vendeu tanto imóvel na história do país como nos últimos 2 anos. Estamos felizes com isso. Não. Mas Acho o que a que todos gente nós, viu né? também, né, no mercado de arquitetura, essa troca, né? Quem morava num apartamento menor para um maior, quem morava num apartamento, né, um apartamento quis ir para uma casa. Então, movimentou também, parece que as pessoas voltaram mais para si e falaram assim, gente, o que eu quero? Né? O que realmente importa, né? Igual foi o início da nossa conversa. Ano passado, né, nós fizemos bastante casas em fazenda, em lago, e às vezes as pessoas não vão morar lá, mas passa 30 dias, fica ali 30 dias de férias. Né? Então, assim, às vezes vão todo final de semana. Elas querem ter conforto, elas querem receber os amigos, proporcionar aos filhos um ambiente mais harmônico e também mais engajado entre a família, né? Ali de motivar as pessoas a irem para aquele espaço. Exatamente. A questão da pandemia em relação a esses outros imóveis foi interessante também no seguinte aspecto. As pessoas ficaram lá e elas viram que os negócios não ruíram, né, que ficar aqui em Goiânia, que tem muita gente que vai para a fazenda ou vai para... Tem muita gente que morou na fazenda e ficava... Deu certo, e né? deu certo. E os negócios aconteceram e ele fez reunião online e daí foi aperfeiçoando. O paradigma foi saindo, né? Antes da pandemia... Na marra, mas saiu. A gente tinha um pouco de dificuldade em reunião online, porque a gente faz atendimento fora de Goiânia também, né? Em alguns outros estados. E quando, assim, já era mais normal, vamos dizer assim, mas o cliente mesmo de Goiânia, às vezes às vezes demorava mais tempo para a gente acontecer essa reunião, né? Do que... E é algo que a gente precisava resolver um pouco mais ágil. E agora não. Ontem mesmo a Andréa estava no escritório, né, com um cliente. Clientes de Goiânia em reunião online. Então, hoje, esse me poupar do trânsito, me poupar, né, do deslocamento, esse período que eu vou ficar aqui e eu vou ganhar o tempo para mim, para minha família, também é bacana. Claro que tem coisas que a gente vê que soluciona-se melhor na reunião presencial. Reuniões específicas. Vamos decidir nossa maquete eletrônica, ajustes finais, presencial. Demandas posteriores podem ser online. Perfeito. E, na verdade, economiza tempo para vocês criarem e tempo para ele também fazer as coisas dentro da casa dele. Ele pegou mais segurança agora também, né? Parte dessa quebra de paradigma. Exatamente. Tem uma questão interessante que a gente queria colocar aqui, que é a parceria. Então... A Launch e a Saispesato estão trazendo uma nova abordagem para o mercado, que é exatamente facilitar o processo de compra do imóvel para ele errar menos, como a gente já falou um pouquinho antes. Então, a gente queria escutar de vocês um pouco de como é que vocês entendem, avaliaram esse processo de ajudar o cliente antes dele fechar o negócio no imóvel. Estamos muito felizes com essa parceria com a Launch for You e com essa possibilidade de iniciar. Vocês vão fazer esse primeiro atendimento com o corretor, criando no site, com toda a expertise que vocês têm de tecnologia, né? E quando chegar a nossa vez de auxiliar o cliente na escolha do melhor imóvel final, ali triado, vamos dizer, 3 opções, qual o melhor? De fato, isso me atende? Eu consigo transformar esse quarto, estender ele para a sala? Nessas decisões, a gente vai ajudar o cliente
nessa visita presencial ao apartamento. E aí depois, com certeza, conseguir transcorrer um pouquinho, aprofundar, né, no projeto, dentro já do nosso escritório. Mas o cliente vai ter esse nosso primeiro apoio dessa decisão tão importante para ele. E com certeza ele vai se sentir mais seguro. Porque às vezes a gente percebe que alguns clientes já chegam no escritório com os imóveis já adquiridos e quando ele vai nos brifando, né, falando assim realmente o que ele quer, a gente vê que algumas coisas não fazem sentido ali. Entendi. E que não tem como a gente adaptar. Ou se adaptar, tem que passar por uma transformação muito grande. Deveríamos ter conversado na etapa anterior. E deve doer, né, Naira? Porque o imóvel, como a gente falou, é um investimento alto, né? Então, o cliente, de alguma forma, ele acabar ficando um pouco frustrado porque ele comprou o imóvel, tem que estar feliz, né? Exatamente. Não a gente falando, olha, isso aqui não vai dar certo, né? Poderia ter... tipo assim, a gente tem até todo o tato para falar isso, porque é difícil de se ouvir, né? Mas... E assim, quando alguém decide comprar um imóvel, além da questão de localização, que é muito importante, né? Analisar os acabamentos, que às vezes os clientes não têm esse acesso, a questão do dimensionamento do espaço que ele permite, a insolação também, que às vezes é algo que ele não se atenta. Então, às vezes até que às vezes ele fica preocupado, assim, eu vejo muito, né? Com a garagem. Né? Ele ainda gosta de carro, né? Tem 3 vagas, né? É uma marca da cidade. Não, tinha 2, eu comprei mais uma. Então, assim, é importante também, né? Porque é algo que ele gosta. Mas também tem outras coisas, né? Que a gente tem que trabalhar ali para que a gente consiga ter um bom resultado e ele fique feliz. Esse apoio do arquiteto que a gente vai fazer para o cliente, a gente está vendo também a importância muito no direcionamento até de terrenos. Então, o cliente compra um terreno de esquina, determinado condomínio, ele só vai poder ter 40% da ocupação térrea. E isso faz com que ele não consiga ter tantos quartos quanto ele gostaria, sabe? E ele compra um terreno grande, achando que daria tudo, mas não dá. Então, essa compra... que a gente consiga direcionar o cliente nessa escolha vai ser muito importante para ele. E essa assertividade que ele precisa, né, e essa segurança vai trazer benefício para ele. Claro. Né? No momento em que ele tem informação, ele toma a decisão correta. E até tem uma questão que eu não sei se segue da mesma forma hoje. E daí vocês interagem mais com esse processo no dia a dia, que é a questão do olhar do homem, da mulher, o que é mais importante para o que o outro valoriza mais, né? Então, ainda tem muito desses olhares diferentes aí para poder conciliar no processo aí de... Sim, é um desafio, né? Que, assim, é bem dinâmico. Vocês já ficaram no meio de briga de marido e mulher ou não? A gente espera. Acho que se responde. E a gente só... Mas, assim, na nossa função, eu vejo isso um pouco também na gente. Tentar ali apaziguar os ânimos, que dinheiro sendo investido, cada um quer uma coisa. Então, a gente também tem que ter a sabedoria de por onde conseguir... caminhar, conduzir. E às vezes a gente percebe, a gente tem que entender o jeito do casal também, né? Porque tem, por exemplo, quando é a esposa e o esposo ali, tem marido que é mais participativo, que dá palpite em tudo, participa de todas as reuniões, não, isso aqui não dá certo, a esposa respira fundo, arregala o olho pra gente. É um pouco mais exceção, né? Mais exceção. Existe. Mas existe os que são participativos. E também tem aqueles que, às vezes, não acompanham. E que, às vezes, não entende também, porque quando a gente elabora um projeto, que a gente mostra para eles, né, como é que vai ficar, e a gente, às vezes, faz essa assessoria em loja para mostrar as texturas, as compatibilizações, é importante, né, para ele entender por que a gente especificou aquela pedra, por que tem essa marcenaria. E, às vezes, quando a gente não tem essa participação, e aí ele vai olhar só o valor, isso fica muito vago. Então, a gente gosta que, em certos momentos,
tem uma presença um pouco mais forte ali, né, para nos acompanhar. A gente entende que demanda um tempo, né? São alguns momentos. Participem. Participem, por favor. A esposa vai ficar mais feliz, claro que comedidamente, né, na medida certa, mas a esposa vai ficar mais feliz, o resultado vai ser melhor, a gente vai conseguir fluir mais no trabalho. Precisa participar. Porque às vezes é uma negociação que pode ser complexa e daí fica mais tranquilo entendendo o porquê daquilo que está acontecendo. Mas é tão importante Tudo isso, tem um porquê, né? porque às vezes eles não querem participar, por mutivos ali, né, dele, mas esses dias, a gente tem um tempo. Não, eu não importo com nada, né? Tudo tá bom, gosto das cores, então tá bom. Então vamos fazer essa sala preta, né? Isso aqui bem grafite, não gosto de ambiente escuro. Falei, então tá vendo? Então você precisa participar. Se você não me falasse, como que eu ia saber? Então, quando a gente começa o processo, que a gente envia um briefing, às vezes a gente percebe que o briefing foi tão vago, e ninguém é vago, gente. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um gosto, né? Às vezes a gente precisa só dedicar um pouquinho mais de tempo para a gente permitir que o que a gente está ali planejando, que a gente comprou, que a gente está sonhando, aconteça da melhor maneira possível. Porque, com certeza, para chegar até aquele momento, foram muitos momentos de esforços. Então, chegar e saber que preciso ter mais esse esforço de meditar sobre o que eu gosto, de refletir para conseguir reverter, na verdade, informações para minhas arquitetas, é tão importante que aquilo que vai dar uma clareza, uma nitidez e um projeto assertivo. E também, a gente falou muito aqui de casal, né? Marido e mulher, mas hoje tem uma demanda muito grande de pessoas solteiras. Que a gente está abraçando aí no momento e que é muito legal, né? São pessoas viúvas, pessoas que moram sozinhas e que querem investir no espaço para elas serem mais felizes ali. Então, hoje está tendo um crescimento muito grande na área de edificações em apartamentos menores, né? Sim. Buscando esse tipo de público, vamos dizer assim, e que eu acho que é muito legal. E investindo também, principalmente na área de lazer, né? De espaços mais completos. E é bacana, né? Porque os bairros vão ficando cada vez mais abastecidos, mas a própria edificação ali também já permite, né, que ele malhe ali, que ele receba os amigos, que ele faça uma confraternização, né, que ele vai para a piscina tomar um sol. Então, é uma área que a gente atua hoje no escritório, que é detalhamento predial, e a gente está aprendendo muito com isso. E também vendo também de outros trabalhos que não são nossos, a importância, né, de estar melhorando essas áreas. Aí você teve muita gente que saiu daquela casa ou do apartamento antigo com os filhos foram para outros lugares, ou divorciou, né, que teve muita gente que divorciou na pandemia. Sim. Né, então, e daí acabou que aquela casa acabou virando duas. Né, necessidades, então, né? Exatamente. Uma coisa... Desculpa. Perdão. Na verdade, eu ia voltar uns pontos atrás que ficou assim na minha cabeça. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu recentemente investi em um imóvel na planta. E eu conheço algumas pessoas que pegaram o imóvel pronto e aí foram dar um jeito, deixar com a cara delas. E eu fico pensando assim, como é que é a diferença para vocês pegarem esses dois projetos? Eu lembrei do que o Marcos estava falando, que nos últimos 2 anos nunca teve tanto lançamento assim no Brasil. Então, muita gente deve ter pego na planta, muito imóvel que não estava pronto ainda, e às vezes deve ter buscado um projeto. Vendeu pronto também, viu? Não, vendeu pronto também. Na verdade, os prontos acabaram e os lançamentos também foram num ritmo gigantesco. Chegou uma hora que não tinha mais pronto, né? Sala Tinha que ir no lançamento. Um cliente nosso, semana passada, nos procurou para alugar uma sala comercial. Estava tendo dificuldade, não estava encontrando. Né? Então, os imóveis prontos ali acabaram que... vendeu muito rápido, né? Foi rápido. Mas aqui eu acho que o Tomás ele quis trazer um pouco dessa questão do cliente que comprou na planta versus esse... Sim, acho que são desafios que são diferentes. São diferentes. Essa personalização, ela hoje está muito intensa. Muitas incorporadoras, elas oferecem essa parte de personalização que é possível ser feita ainda lá no início. Né? Então, se você comprou o apartamento em tempo hábil de ser modificado, super bacana, porque aí você consegue já começar a estudar o ambiente de forma que aquele layout é o melhor. A gente consegue, por vezes, depende do tempo que você comprou o imóvel e do tempo que a incorporadora dá para personalizar,
até amadurecer para uma maquete eletrônica. Então, os pontos elétricos ficam mais assertivos, os pontos hidrossanitários a gente consegue mover, parede, revestimento, piso, por fim, é um mundo lá dentro que a gente consegue mover e personalizar, de fato, para cada um. Então, isso, quando está um pouquinho mais lá para frente, já não é possível nessa personalização. Então, se você compra um imóvel em planta, já no meio do caminho, já não é possível ser feito. E o que a gente vê muito, a gente trabalha com muita personalização no escritório. E o que a gente vê, o pensamento do cliente é agilizar. Quando ele recebeu o apartamento, já está tudo isso pronto. Né? Já está os pontos locados, as bancadas alteradas, o piso também, caso haja necessidade. Né? Então, isso é bacana das construtoras, né? Porque ela consegue abrir esse processo de personalização para antecipar essas modificações. O cliente, quando ele recebe as chaves, ele já consegue, né, já trabalhar praticamente com marcenaria, instalação de luminárias. Então, diminui o tempo, né, de reforma, vamos dizer assim, de alterações. Tem o fator desperdício também, né? Que a gente consegue... isso é fantástico, diminuir. Porque a gente deixa de retirar bancadas quando o cliente compra num imóvel pronto e não gosta, né? Então, ele faz isso. Retira a bancada, retira o piso, troca tudo também. Mas o que vai ser feito com isso, né? Com isso que já está ali, esse insumo. E na personalização, não. Isso a gente consegue já colocar de forma... E esse planejamento, né, algumas consultoras já têm isso bem amadurecido. Então, bem claro para que isso aconteça. Para o aquele quebra-quebra... né, a obra é um negócio Pois é, para reformas pesadas, assim, então, a grande vantagem parece ser o imóvel ainda não pronto, né? Ainda em tempo de ser mexido antes. Porque esse quebra-quebra, você escapa dele. Né? Se você quiser personalizar tudo, né? E virar amigo dos seus vizinhos também. É um bom jeito de ficar conhecido no prédio. Sim. Em obra. Até teve um negócio seguinte, a minha mãe mora em São Paulo, num prédio antigo, e daí ela não gosta de sair de lá. Eu falei, mãe, vem pra cá passar uns dias. Ela falou, não, agora eu vou. Eu falei, coisa estranha. O que aconteceu que você animou? Não, que tá uma obra aqui no vizinho, tá quebrando tudo aqui, não tô aguentando ficar aqui. Eu vou aí ficar com você uns dias para ver se... Já até falei pro pedreiro do vizinho, para ele já acabar com essa parede que fica aqui perto da minha, para poder... Na hora que eu voltar, tá tranquilo. Peguei o WhatsApp dele. E incomoda aquele barulho contínuo, né? Exatamente. Diariamente. Então, assim, não tem como. E prédio, quando entrega, gente... não sei se você já tiver o Marcos com certeza, não sei se você já teve a oportunidade de ir. Você não sobe no elevador, é fila de espera, né? É marcenaria, bancada. Imagina quantas famílias ali para fazer essas modificações. Então, acho que... Tirando a vida que já acontece, lixo que desce, né? Então... É a obra com a vida, né? A obra dos apartamentos misturando já com a rotina das pessoas, né? Que vão indo para lá. Então, é um desafio, mas passa. Então, exatamente. Vale a pena. Passa. Depois fica todo mundo tranquilo, morando lá, feliz, sem problema. Bom, vamos falar um pouquinho. A gente está querendo trazer dentro dessa quantidade de projetos, de diferentes famílias e questões que vocês atuaram. Vocês têm a lembrança daquilo que foi mais desafiador, que acabou marcando essa trajetória de vocês? Tem ou alguns projetos que vocês lembram que realmente foi atípico em função de ser mais complexo? Ou que marcou de alguma forma, marcou de alguma forma aí essa trajetória de vocês? Eu acho que o início de cada projeto, quando ele é desconhecido, é mais desafiador, né? A primeira loja que nós fizemos foi desafiadora, porque a gente teve que ir atrás daquelas informações para saber como um comércio funciona, como um fluxo de clientes quando entra na loja funciona. Assim como expor os produtos, né? Qual a iluminação ideal. Já um apartamento, uma casa é um pouco menos desafiador, porque a gente cresceu nela, vive nela, né? Então, essas experiências ali a gente já começou a vivenciar desde que nascemos. Então, né? São estudos de caso. Agora, essas áreas comuns prediais, que, por exemplo, a gente também começou a trabalhar há não tantos anos, também foram um desafio.
E continuam sendo, porque o mercado não para, né? Então, agora um mini marketing, amanhã é outra sala de não sei o que se cria. O espaço pet, né? São as normas que a gente tem que obedecer também, que tem as diretrizes. Mas eu não lembro, amiga, não tenho no coração. Teve uma encrenca, aquele encrencado. Pois é. Encrencado. Mas deve ter aquela... Que encrencado, será assim, que vai dar certo? Teve uma reforma de uma loja, na verdade uma loja nova, dentro de um espaço muito antigo. E aquela dúvida, né? A gente vai fazer a demolição ou nós vamos reformar o espaço? E às vezes dói, né? De destruir tudo. Né? O cliente fala, não, vamos continuar por aqui. Vamos com calma, né? E aí teve que fazer o quê? Reforço na casa inteira. De alvenaria estrutural. Então aquela obra parou ali um certo momento, esperando que tudo aconteça, essa parte da estrutura. Então, assim, eu vejo que às vezes os nossos desafios, né, são muito nesse momento, né, de acompanhar o nosso projeto sendo executado. Porque para a gente, tudo que a gente faz é novo. Tudo que a gente faz, a gente é intensa, a gente dedica tempo, a gente quer que fique bom. E quando que a gente... Desculpa, pode continuar, amiga. As encrencas apareceram. Estou pensando. Aí vai lembrando, né? Vai lembrando. E a gente encara que a gente é muito responsável, né, em tudo que a gente faz. Então, a gente encara que quando acontece isso, a gente está ali presente, né, para que tudo aconteça. E é um momento que marca mais, né, porque a gente fica na expectativa de que tudo fique pronto. E falando especificamente dessa loja, a gente, depois de pronto, ficou tão lindo. A gente teve um feedback, né, que as pessoas iam ali, inaugurou bem na época da pandemia, que as pessoas iam para lá. A gente via, né? Ficava ali escondida, que é um espaço muito amplo, com liberdade, com espaço. E deu muito certo, é um caso de sucesso, né? Um projeto bem bacana que nós fizemos. Inclusive, a gente está ampliando lá agora. Olha, que bom. E a gente tem o maior carinho, né? A gente fala que um projeto é um filho. Né? Pois é, então, já que você falou no filho, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque tem esse tempo de desenvolvimento, tem os filhos pequenos, tem os maridos... Como é que é esse negócio, né, de vocês, mulheres, empresárias, filho, marido, como é que faz para esse negócio conciliar e funcionar dentro da rotina de vocês? Já viu aquela figura do equilibrista? Purinha! Gente, eu me sinto assim o dia inteirinho. Aqui, filho, marido, casa, compras, cliente, outro projeto. Aqui, ó. E nós, amiga, a gente fica com o dia É o pratinho de circo, né? Aquele que você vai, roda eles, aí na hora que aquele lá tá começando, aí você vai lá dar uma rodadinha nele. Não, gente, isso é fantástico, sabe? Porque a gente gosta desse dinamismo, né? Então, esse não deixar a bola cair é realmente, né, ter esse equilíbrio da vida é importantíssimo. E a gente saber o momento de parar e se voltar mais à família, pois é necessário, né? O momento que o filho está precisando mais, o marido, a nossa casa demanda mais da gente. E, muitas vezes, o momento que específicos clientes vão necessitar mais da gente. É um desafio diário, né? O desafio não é fácil, mas é isso que eu acho que a gente tem que ter, essa sabedoria, né, esse equilíbrio para conduzir todas essas frentes. E, além de arquitetas, esse desafio lá do início da nossa conversa de sermos empresárias e esse equilíbrio dentro do nosso escritório que a gente está ali resolvendo. Hoje, essa semana, a gente viu, né, que a gente está em curso com 50 e poucos projetos. Então, como lidar? E claro que eles param numa determinada etapa e voltam em outra, por isso que a gente consegue coordenar, né, um número um pouco maior de projetos. Mas para onde quando a gente para de olhar para o projeto e volta para a planilha financeira do tem que fechar no final do mês, né? Onde eu vou captar recurso para melhorar a minha gestão. Então, esse equilíbrio ele precisa existir. A gente que tem que ter a sabedoria de marcar na agenda o que vai acontecer para dar certo. Mas até uma coisa me ocorre, assim, né? Ao mesmo tempo que essa arquitetura, como a gente começou a conversa, na verdade, partindo de um lado emocional, e a gente seguiu a conversa, colocando também sobre como as necessidades das pessoas mudam, inclusive em diferentes momentos da vida delas. Como é que isso funcionou também para vocês? Assim, tipo, isso refletiu na arquitetura de vocês? Não só o processo de maternidade, mas de uma vida que começa a se tornar mais corrida? Nós somos presentes no nosso escritório, né? A gente fala que a gente está ali cedo à tarde e à noite.
Mas eu considero, eu e a Andréia, assim, a gente analisa as situações. Então, os momentos que nós estamos ali com a nossa família, a gente dedica. Né? A gente é intensa, a gente tem que educar, a gente tem que ensinar uma tarefa, né? A gente tem que acompanhar um esporte. Então, você está presente no momento certo, não está ali, né, com o filho, às vezes mexendo no celular, né? Ou às vezes tendo uma reunião, né, importante, às vezes com o marido, né? E a gente está pensando em outras coisas. O WhatsApp hoje deixa a gente desconectada, às vezes, das situações. Então, eu vejo que a nossa busca de equilíbrio aí, de maturidade, é diária, né? Para a gente acontecer e acontecer de uma maneira que a gente consiga relacionar com todos. Porque a gente tem uma equipe no escritório hoje, que a gente organizou os atendimentos, né? Isso a gente já fez há bastante tempo. Eu coordenar uma área, André coordenar outra, uma outra coordenadora também nos acompanhando cada uma. A gente tem reuniões semanais para criação, que isso é importante, né? Temos reuniões semanais para financeiro, para marketing, para outros assuntos. E essa organização de tempo, de planejamento, faz com que a gente consiga ter bons resultados. E é lógico, tem hora que, né, que a gente desespera, a gente respira fundo, igual você respirou no início. Né? Para onde vamos acudir primeiro? Mas a gente tenta buscar esse equilíbrio, porque realmente é uma demanda alta. Né? E os meninos são pequenos. Qual é a idade dos meninos de vocês? Gabriel tem 1 ano e 10 e Marcelo tem 3 anos e 11. E os seus, né? Helena tem 4, Pedro tem 8. Fases distintas, né? É isso aí. Então. E respondendo também um pouquinho da sua pergunta, Tomás, esse olhar pós-maternidade, ele com certeza amadureceu os projetos, sem dúvida. E o básico seria um quarto de bebê, né? Porque aí, até então, a gente não tinha experiência, né? E aí agora é total experiência. Então, como quando nós começamos a conversa antes, de a gente ter estudo de caso da nossa casa, pois lá nascemos, né? Isso vai amadurecendo e a gente tendo outras necessidades, levando um filho na escola, levando um filho no parque, usando mais as áreas comuns prediais. Isso a gente vai conseguindo absorver outros olhares, né? Fazendo outras conexões para inserir nos nossos projetos. Então, a maternidade, sim, ela aflora muita coisa. O lado feminino, que às vezes é sensível e observador, né, transformou nossa vida. Acho que nós somos melhores depois que nós fomos mães. Sem dúvida. Em todos os sentidos. Na prática, né? De falar, na prática. Passei a noite em claro, dando mamar lá pro meu filho. Entendi a lógica, né, da necessidade e acaba e o fato da área que nós atuamos, a gente até brinca, a gente não teve... como as pessoas têm... Licença maternidade, né? Nossa licença maternidade. É aquela, né? Mamando, falando e mexendo. Eu lembro, sim, o projeto está sendo executado. Então, assim, e 20 dias depois, na rua, atendendo, né? Eu lembro que quando eu ganhei a Helena, eu tenho a Cláudia trabalha comigo já tem 8 anos, ela é babá dos meus filhos. Então, ela ia a Helena e a Cláudia. Conhecer mais sobre materiais e lojas. Um tour da família. Sim, chegava nas lojas e falava assim, tem um lugarzinho para elas ali dentro, né? E esses dias nós fomos para Milão, nós fomos para a feira e a gente teve a oportunidade de conviver melhor com uma arquiteta Tainá. E eu assim, só cumprimentava. Aí ela falou assim, eu lembro de você na Casa Mix. Eu, tá, e eu nem tinha. Você com a sua filhinha. Aí eu pensei, deve ter sido quando ela nasceu, né? Porque não foi por agora, né? Então, eu falei assim, nossa, é mesmo, né? Então, a gente às vezes vai esquecendo das coisas que a gente vai fazendo. Mas deu certo, gente. A gente só fica um pouquinho mais cansada, né? Essa vida de empresária não nos deixa ausentar, ou a gente não se deixa ausentar tanto, né? Mas a gente precisa ser intensa até nessa hora, mas deu certo, né? Deu certo. Passou. Vocês estão aí, nós estamos crescendo, tá tudo... Ela ficou mais próxima, né? O que isso é importante, né? Agora, já que você falou da viagem que vocês fizeram recente, conta um pouquinho dessa questão da viagem, tendências, de tá atualizado em relação àquilo que... A visão do cenário local, assim, né? Tipo... Conta um pouquinho de como foi que vocês viram e de que forma isso vai ou vem trazendo chegando em Goiânia, né? novas ideias. O trabalho de vocês.
Tinha 2 anos que não tinha a feira, né? Por conta da pandemia. Acho que as pessoas estavam intensas ali, né? Sedentas. Para conhecer, para explorar. Foi muito legal a experiência, né? Não só da gente conviver com outras pessoas, mas da gente aprender. E ambientes muito diferentes, né, dos outros. Ambientes mais sensoriais, mais tecnológicos, mais divertidos, mais coloridos, com muita textura, com menos texturas. E a forma também de expor os produtos, né? Então, assim, a gente explora tudo, né? A gente não só explora o mobiliário que está ali exposto, né? Mas como ele está exposto, né? Como as pessoas divulgam esse produto. E Milão é muito bonito, né, gente? Milão é uma experiência bacana da gente estar ali andando nos distritos, com o mapinha na mão, né? Vendo quais são os melhores lugares para a gente explorar. Uma viagem por si só, ela já carrega muita experiência, né? E ir para Milão, que é o berço da arquitetura ali, um dos berços da arquitetura, que nessa época da semana de design. E de moda também, né? Que estava acontecendo. É isso que eu ia falar. Falar rapidinho, só para aquelas pessoas que não conhecem o que acontece lá. Então, só dá um resuminho do que acontece, como é que é a feira, para todo mundo situar. É uma semana que acontece concomitante o I-Salone e o Feira Salone, que são... o I-Salone é a feira de Milão, né? Então, lá são vários expositores, tem vários galpões, super bacana, que é um resumo do que cada expositor tem. E tem vários deles que estão dentro da feira que expõem fora também. E outros, né, que expõem fora. E esse ano a gente achou muito mais interessante do que lá, porque a riqueza de arquitetura que eles fizeram acontecer, a experiência sensorial nas próprias lojas foi muito mais rica. Então, muito mais dinâmica, né? Interativa também. Né? Então, é uma semana ali que todo mundo se volta para Milão, os olhos para Milão, o que está acontecendo ali, para ver, de fato, quais vão ser as tendências de cor, de textura, de exposição, que vão denominar, né, ali, o design e a arquitetura no próximo ano. E nós fomos numa palestra que foi muito interessante, porque as lojas que são voltadas para a parte de vestimento, de bolsas, né, de vestuários, tipo Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, né, entre outras marcas, já vendiam esse mobiliário, mas era muito exclusivo. E hoje eles voltaram para a área da casa, do lar. Né? Então, a gente consegue... uma experiência muito bacana que a gente teve na Armani, objetos de decoração super divertidos. Mata-mosca, dominó, né? Xadrez. Então, assim, essa preocupação não só do macro, mas do micro ali e de como interagir a família. Acabamentos muito ricos. Né? As marcas de luxo, elas tinham mobiliários específicos para casa, né? E pós-pandemia, elas desenvolveram mobiliários completos. Então, todas essas marcas de luxo têm hoje suas coleções que a gente consegue montar uma casa com elas. E com estilos bem diferentes. A Dolce & Gabbana, assim, mais extravagante, né? Dolce & Gabbana com muita reverência, muita assim. cor, muita textura, meio étnica por vezes. Então, ela já Armani, você vai postura, elegância, sabe? Mais sóbrio, mais sério, então, né? tem para todos os gostos. E o bacana mesmo, igual a Dolce & Gabbana, fez uns painéis de imersão que você conseguia imaginar como ficaria um sofá de zebra na sua varanda. Né? Ou um outro mobiliário, né? Um pouquinho mais marroquino, vamos dizer assim, né? Com muita textura na sua sala, que às vezes as pessoas têm dificuldade de visualizar. Né? Às vezes acha bonito, acha que é só uma coleção ali, não, um modismo, uma tendência. Não, funciona. Você pode trabalhar dessa forma. Né? Então, foi uma experiência muito... que nos enriqueceu, né? Louis Vuitton, por exemplo, ela lançou uma mesa, tem um vidro nela que quando a luz reflete, ela parece que é uma água ali, sabe? Então, e os sofás também que fazem menção ao mar, as poltronas. Então, além de muito estudo, tecnologia e design, né, para conseguir colocar elementos diferentes nas casas das pessoas, porque por fim, essas marcas não vão fazer mais do mesmo, né? É interessante vocês falarem isso, porque a minha percepção é tecnologia, design e experiência. Sim. Né? Então, eu acredito que muitas das grandes grifes e dos desafios das grandes marcas cada vez mais esse processo de experiência. Né?
esse sensorial, né? Trazer novas dimensões. Estimular os sentidos, Estimular né? os sentidos, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que a gente vai começar efetivamente a ver mais na rotina das pessoas daqui para frente. O que também chamou atenção é a parte de mobiliário externo. Que aqui no Brasil nós temos várias empresas bem legais, mas às vezes muito material com corda, né? Com tecido náutico, às vezes com fibra. E lá não. A gente viu várias marcas trabalhando com linha de mobiliário de área externa, que se você não conhecer, se você não atuar na área, você não sabe fazer a diferença. Entendi. Né? Do tecido, da textura, do design do produto. Então, isso me conecta muito com a pandemia. As pessoas em busca de espaços abertos, de área verde, de área de lazer, né? Investindo em conforto, investindo em design. Áreas que suportam o tempo. A convivência, a festa, né? A parte externa e os intempéries, mas ainda com essa... Com um design, né? Com uma especificação diferente. Ótimo. Uma das marcas específicas que a gente ama é a Moi, e a gente foi no stand deles, e lá tinha esse sensorial deles, é fantástico. Então, a gente entrava num túnel onde as imagens iam ali passando e muita música. E aí, de repente, você entrava, tinha o Piro. É um lançamento deles, de um vaporizador, vai soltando uma fumacinha, e tinham vários assim em cima da mesa e dançando conforme a música. Então, olha que legal, a gente entrando assim naquela sinergia. Ficamos ali por meia hora. Só olhando o Piro ali dançar. A gente fala assim, como ele dança bem, gente, né? Esse é modelo Disney, né? Hoje, trazer todo esse envolvimento. Bom, agora a gente está indo para a parte final. O que a gente queria conversar um pouquinho com vocês é sobre o futuro, né? Quais são... A gente começou pelo passado, exatamente. A gente está vendo o presente, mas a gente imagina que tenham planos então, no futuro. Fala um pouquinho para a gente dos sonhos aí, daquilo que está na prateleira, ou que vocês estão pensando, idealizando, o que está por vir por aí? Escutamos, nós fazemos 10 anos esse ano, né, como eu disse. E durante os últimos meses a gente está sentando para planejar, né, algumas coisas. É uma festa para a gente comemorar, né? Tem que me convidar, hein? Acho justo. Falando aqui primeira mão, tá? Que a gente nem sabe ainda o local, tudo, mas o Marcos já sabe. Mas a gente acha importante, a gente acredita que brindar a vida, né, nos conecta a outros momentos e nos motiva a ir mais à frente. Diante disso, a gente vê que o nosso escritório hoje, diante de tudo que nós vivenciamos, está num momento muito legal de amadurecimento, onde a gente está buscando cada vez mais projetos melhores, né, e mais comprometidas com as entregas que nós temos. E um plano aí que não sei se a gente pode falar que a gente ainda está em estudo, é desenvolver produtos, né? E acho que essa é a nossa próxima etapa, né, de amadurecimento dos nossos produtos internos, cada vez mais criação, mais entrega técnica. Que hoje a gente fala assim, com orgulho, né, que a gente está conseguindo ter uma boa entrega, que isso faz muita diferença, né? Foi um desafio que a gente veio formatando aí ao longo dos anos. E junto aos nossos projetos, conseguir entregar produtos que agreguem, né, que a gente consiga compor melhor e colocar produtos em linha. Então, a gente está já começando a debruçar sobre isso. Ótimas notícias aí, boas novidades. Vamos esperar. Não pode esquecer de convidar a gente para a festa, né? Eu acho justo. Senão aquilo que não pode contar, a gente descobre e conta. Vocês vão, né? A gente vai de bico, a gente aparece lá. E esse ano a gente foi convidada também para uma cliente nossa. No escritório é legal, a gente cria bastante vínculos com os clientes. Isso que a Andrea falou da gente fazer a casa da mãe, eu falei da filha que está casando, né? E uma cliente nos convidou para fazer um ambiente que ela está sendo homenageada. É uma mostra de arquitetura, que é agora nesse ano, em setembro, e a gente vai fazer bons trabalhos lá. Boas entrevistas, né? Bons conteúdos,
E a gente até vai divulgar aí a partir de setembro. Já está chegando, a gente já finalizou o caderno técnico e vamos iniciar a obra essa semana. Que bem bom. bacana, novidades também nessa parte. Ótimo. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bom ter Foi um vocês prazer, aqui. eu aprendi horrores. Aprendeu muito aí, Tomás? Gente, nosso primeiro podcast, né? Mas foi tão gostoso. Pois é, exatamente. Foi ótimo. Acho que a Funcionou. gente já tem que organizar para poder fazer um próximo. Sim, Né? foi Porque foi muito bom, então agradeço Agora muito. a gente vai entrevistar. Isso, exatamente. Muito bem. E ele nos ajuda. Ixi. No próximo, vocês podem nos convidar, Sim. que a gente faz também para falar um pouquinho das coisas que acontecem do lado de cá. Mas acho que foi muito bom, trouxe muita informação, muita curiosidade, a história da vida de vocês. Então, tenho certeza que orientou e inspirou muita gente que vai nos prestigiar. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui e realmente participar desse bate-papo orgânico e gostoso, né? Sim, foi tão Isso aí. leve, A gente né? vai aprendendo mutuamente. Quando a gente faz as coisas com carinho, vocês sabem que... É verdade. Funciona. E foi muito bom estar aqui essa noite, né? Você sempre muito preciso no que você faz, assim, determinado. Lembro que eu perguntei qual vai ser a pauta. Você falou, calma que vai dar tudo certo, né? Porque eu sou assim, né? O que eu vou fazer hoje? Precisa saber O que eu vou ter amanhã? eu vou falar amanhã às 10 horas. Eu sou Eu falei, assim, Nária, gente. Nária, não preocupa não. Pode ir lá, vamos conversar que vai dar tudo certo. Desde o momento que nós entramos aqui, que você nos recebeu na porta, já foi emocionante. O local é lindo e foi muito divertido estar aqui. Muito bom. Então é isso aí, a gente encerra o nosso Launchcast por aqui. Muito obrigado a todos e vamos que vamos. Vamos.